de iniciar cumprimentando o senhor presidente neste momento, Valmor Zangelini, cumprimentar demais colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente nesta noite, ouvintes da Rádio Educadora, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente gostaria de fazer um breve convite, até gostaria de ler, lembrar de que a todos os interessados que nesta terça-feira à noite acontecerá uma palestra esclarecedora sobre o movimento O Sul é Meu País, que será nesta casa amanhã às 19h30 da noite. A gente sabe que são muitas pessoas envolvidas dentro desses 3 estados, inclusive mesmo o nosso município, municípios vizinhos, aonde que lutam por essa divisão do Sul e do restante do país. Então gostaria de deixar esse convite. Será amanhã realizado uma palestra pela empresária Sandra Parma, da cidade de Rio do Sul, para esclarecer sobre o futuro plebiscito que poderá acontecer nas eleições, agora junto com as eleições de prefeito, no dia 5 de outubro, 3 de outubro, se não me falha a memória, não tenho bem certeza. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer comentário sobre este requerimento de número 41, de minha autoria, aonde que semana passada já abordei esse mesmo assunto, e claro que com tudo o que foi abordado, também o próprio Jornal do Rio do Sul, Diário do Alto Vale, acabou visitando algumas pessoas dentro do nosso município e, claro, comprovando aquela realidade de tudo aquilo que eu comentei durante a sessão passada. Assuntos que a gente imagina que incomoda hoje muita gente dentro do nosso município, especialmente aquelas pessoas mais carentes, famílias que praticamente foram enganadas pelo município, enganadas por essa administração que está aí. E claro que há mais de um ano estão na espera, aquelas que não estão na espera tiveram que se desfazer de coisas que às vezes eram necessárias para o seu dia a dia, como algumas pessoas que estive visitando, algumas acabaram vendendo a própria máquina, que era o que trazia o sustento diário para suas casas. Outra até me comentou que teve que vender a única vaquinha de leite que ela tinha para assim colocar essa prótese. E percebemos que o município simplesmente iniciou um trabalho, iludiu mais de 90 pessoas dentro do nosso município e logo após abandona todas essas pessoas e simplesmente lava as mãos e diz que não tem nada mais o que fazer. E percebemos que o município de Itaió, a partir do momento que abraçou essa causa, a partir do momento que convenceu essas pessoas de extrair aqueles dentes, como muitas delas dizem, sabemos que os dentes que tinham naquele momento não eram os melhores dentes, mas que estavam servindo. E muitas daquelas que estive até visitando comprovaram de que hoje praticamente estão isoladas, se sentem envergonhadas por estarem todas desdentadas, podemos falar no português mais certo para elas. Muitas delas não conseguem mais se alimentar direito há mais de um ano, e claro que agora percebemos que o município simplesmente lava as mãos e deixa essas famílias hoje em total abandono do nosso município. Então esperamos que este governo que está aí, que não queria citar partidos, mas cito, governo do PMDB, governo do PSDB, que eu não vejo, por mais polêmico que seja o assunto,
por mais destruidor de sonhos dessas famílias que foram. Não percebo nem na noite passada, da sessão passada, espero que nessa noite, pelo menos ainda tenha algum vereador ligado ao governo que possa se manifestar sobre isso, porque é muito fácil, de repente, dizer mais uma vez que a culpa é do prefeito, que a culpa é do Hugo que não atendeu, e volto a afirmar que na eleição passada também tudo que tinha de culpa era do Ademar, e depois o Hugo era o salvador da pátria, e agora, novamente, vem com esse papo de que a culpa é do Hugo, e de repente o próximo que virá não fará o mesmo. Então espero que vocês possam ajudar a cobrar disso, vocês que foram os principais avalistas desse governo que está aí. Sempre digo, é muito fácil lavar as mãos e dizer que não, a culpa não é minha, é culpa do prefeito. Mas eu não apresentei o produto Hugo para Taió. Quem apresentou o produto Hugo para Taió foi o PMDB e PSDB. Então espero que agora, nada mais do que nunca, vocês possam, vocês que defenderam esta pessoa, vocês que disseram que ele era que tinha o melhor projeto para Taió, que pelo menos exerçam seus papéis de vereador e possa estar cobrando, não simplesmente jogando a culpa para ele, mas que possa estar cobrando e para que ele possa resolver esses problemas dessas pessoas que são pessoas de extrema necessidade financeira, pessoas que foram enganadas através desse programa Brasil Sorridente e hoje, como elas mesmas dizem, não tem motivo algum para estar sorrindo depois dessa enganação que foi feita pelo município. E percebo que naquele momento, como iniciou em 2013, 2014, teve início em 2015, o próprio vereador Cláudio, que era secretário daquela pasta naquele momento, eu acho que também sim tem plena responsabilidade e está cobrando os envolvidos, até porque a gente sabe que praticamente foram 130 mil reais que seriam alocados para cobrir todas essas próteses, que eu acho que até um valor bastante alto para 90 próteses, 130 mil reais, mas de que não se teve, nem se sabe aonde que foi o recurso e também não se teve essas próteses, essas pessoas que foram iludidas. E esperamos que, e espero, né, que não seja agora em período eleitoral que realmente se entregue essas próteses. Até porque, no meu ponto de vista, está se botando isso adiante para que no período eleitoral então se chega lá com as próteses e não, nesse momento nós conseguimos ganhar as próteses. Então espero que este governo tome a responsabilidade dos seus atos e possa responsabilizar todas as famílias. E o que mais me preocupou é que assim que a matéria que saiu, vez de o prefeito estar buscando conhecimento sobre esse assunto e achar uma forma de resolver, nada mais ele fez do que enviar seu assessor de imprensa a essas pessoas, ainda para intimidá-las e dizer que se realmente as forem iludidas com o cargo do município, e muitas vezes tem até testemunha disso, de que o mesmo assessor da prefeitura nem sequer usou o carro para chegar até em casa, e sim foi até um trecho, abandonou o carro do município, e claro que chegou a pé nessas casas para elas não perceberem que este assessor tivesse alguma ligação com o município. Então espero que este governo possa responsabilizar, não sei de que forma ainda, todas essas 90 pessoas que foram discriminadas de uma forma, usadas de forma incorretamente por esse poder que hoje se encontra no nosso município. Convido o